as lendas utilizadas como fonte da moral são as histórias dos Cavaleiros Templários. Isso. Né? A gente usa ali a ordem da Demolei, ainda mais a ordem da Cavalaria, né? Porque a ordem da Cavalaria, a gente usa mais essa parte mais histórica, né? Essa referência templária, né? Isso, na ritualística. Mas na ordem de Demolei só existem esses 2 graus mesmo. Falando da capa, eu preciso fazer uma observação aqui. Eu estive presente na sessão que o capítulo apresentou e eu levei meu filho, o Vinícius. A hora que ele viu vocês com capa, ele falou: papai, parece que eu tô no Harry Potter. Todo mundo fala isso. Não, mas é bem legal. Inclusive, ele fala que eu nunca mando um abraço pra ele. Vini, ó, um abraço pra você. Vini, abraço, Vini. Então, mas é muito legal. E, inclusive, eles estiveram segunda-feira lá na nossa loja, fizeram a apresentação do Dia das Mães, foi muito legal. Vamos colocar umas imagens aí. O pessoal tá vendo umas imagens da apresentação deles. E foi muito... realmente é sensacional. Mas eu queria falar mais a respeito dessa parte da lenda que é utilizada como paradigma, né? Então vocês usam uma história, uma lenda, creio eu, a partir da história dos Cavaleiros Templários e dos acontecimentos envolvendo Jacques de Molay. Isso. E aí, a partir disso, vocês desenvolvem uma moral de honra, de obediência, de parceria. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessas... como o irmão falou, você ensina as virtudes. Aí aquelas 7 virtudes que a gente costuma falar do mundo antigo, como é que é? Eu vou explicar o que são as 7 virtudes, né? Que eu acho que não ficou claro que são 7, né? Temos o amor filial, né? Que seria o amor entre os filhos e os pais. Temos a segunda virtude, que é a reverência pelas coisas sagradas. Você, né, acreditar ali num ser superior e não desrespeitar o próximo. A gente tem ali a cortesia, né? Que é você fazer algo sem querer algo em troca, né? Que nem você vai, por exemplo, no restaurante. O pessoal, esse produto aqui é de cortesia, né? Quando eles entregam algo sem querer algo em troca. A gente também usa a quarta vela, seria o companheirismo. A quinta vela, a fidelidade. A sexta vela, a pureza. E a sétima vela, o patriotismo. Então a gente acredita que para um adolescente, para um menino se tornar um homem, né, na sociedade, ele tem que colocar em prática essas 7 virtudes. Né? Colocá-los em prática no dia a dia, né, dentro da sala capitular, dentro da escola, dentro da igreja, dentro da faculdade em si. Então, seria essas nossas virtudes cardeais. E como é que é o impacto disso no jovem que vai demonstrar isso na sociedade? E os garotos da idade dele talvez não concordem muito ou não estão alinhados com isso. Como é que é o impacto? Como é que o garoto age quando, por exemplo, você falou sobre as coisas sagradas. Não é muito natural, né, do jovem ter muito respeito pelas coisas sagradas ou pelo sagrado. Só que aí o Demolay tem. E aí deve ter um impacto, né, não? Com os amigos, como é que é isso? Sim, com certeza. Nós vemos, né, atualmente que os jovens hoje estão meio fora da linha ali, né? Você pode ver sendo viciados, né? Então eles olham para um Demolay, cultuando essas virtudes, e falam, ó, esse menino aí é doido. Que, pô, ele não vai querer ir nessa festa onde a gente vai ingerir muita bebida alcoólica, fazer uso de produtos ilícitos. Ele é um doido, né? Então você vai na contramão, o pessoal já te acha meio doido, sabe? Mas o impacto é muito bom na sociedade, né? Porque a gente coloca em prática essas 7 virtudes, então a cada situação do dia a dia a gente pode colocá-las, né? Por exemplo, hoje mesmo para vir para cá o carro acabou dando problema, né? Não foi bem o irmão, mas foi um tio maçom que foi resgatar a gente de guincho. Então a gente pode colocar aí o companheirismo, né? Fidelidade, tanto com seus ideais, né? Com a namorada, com os amigos, né? Então, você colocando em prática as virtudes, você acaba sendo meio que contramão do que tá agora, sabe? Do senso comum. Do o senso comum, exato. Você vê os peixes nadando para um lado, você vê um peixinho nadando para o outro, você fala assim, isso aí tá meio fora da curva. Mas o impacto, resumindo, o impacto de um Demolay na sociedade é
Maravilhoso. Então, mas aí esse garoto Demolei, ele vai sofrer um preconceito lá no grupo ambiente, no grupo dele, né? E como é que faz, como vocês fazem para que esse jovem não se perca Porque é muito mais fácil eu seguir os amigos do que eu seguir os mais velhos, né? Infelizmente. Mas como é que faz para resgatar isso, para deixar o garoto firme né, nessas virtudes? Tem o que eu quero dizer, tem algum aconselhamento? Como é que faz? Sim, nós temos aconselhamento tanto com os irmãos. Então você vê, existe mais de 100 capítulos no Brasil. Então, pô, tá um irmão ali, tem outro irmão em Interlagos, tem outro irmão que fica no Tatuapé. Então, querendo ou não, alguns dias a gente faz uns encontros, né? Que seria o CREOD e o CEOD. Então a gente faz um encontro. E, pô, lá tem entretenimento, né? A gente aprende várias coisas e lá também tem muitos conselhos, né? Mas essas partes dos conselhos ficam mais em si com os mais velhos. Ou seniors, né? Ou com os tios. Então, normalmente se a gente vê um garoto mais assim, mais tímido na dele, a gente pergunta, né? A gente tem uma comissão de hospitalaria também, né? Que cuida dos meninos. Então, a gente pergunta, o que tá acontecendo, né? Aconteceu alguma coisa? Aí, normalmente, né? Não tá acontecendo no nosso caso, mas a gente sabe que existe sim, né? Que, pô, os meninos tão me zoando por causa da capa, a gente aconselha, né? A gente fala as possíveis soluções, né? Que é não ligar, porque cada pessoa tem a sua opinião, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio para pensar o que quiser. Então, é isso. Nós aconselhamos, né? Tem a parte dos irmãos mais novos, né? Que somos nós, os Demolês ativos. Mas a parte do aconselhamento fica mais na parte dos tios e dos sêniors, né? Entendi. Não, mas é importante ter isso. E também o que é legal é que tendo esse grupo, tendo essa virtude aí do companheirismo, aquele garoto também não vai estar sozinho, né? Porque mesmo se ele tiver... Na escola dele não tem nenhum Demolei. É difícil. Mas se ele tiver fora né? Se ele não tiver conseguindo se ambientar ali, ele vai ter o grupo de Demoleis onde ele pode... Sim, é interessante falar até que a gente se tem, né? Além do capítulo, além dessa formação que a gente se tem no capítulo, as atividades também transcorrem fora do capítulo. Então a gente consegue manter a chama das velas acesas fora do capítulo. Por exemplo, dá a impressão que a gente é o capítulo e é limitado a isso. Não. Muitas vezes se tem eventos fora do capítulo. Por exemplo, um evento de futebol, um evento de futevôlei, as benevolências também, que é interessante a gente manter até a questão da vela da cortesia, nesse quesito da gente se doar, sermos empáticos por aqueles que estão em vulnerabilidade, né? Então a gente faz muito trabalhos sociais também e abrimos esses trabalhos sociais para mães, pais, amigos, né, estarem participando, e cada vez a gente está entrelaçando mais laços, e é aquilo que a gente sempre fala e acredita, né, Cláudio? Na questão do que o maior exemplo sempre vai ser pela liderança, né? Não adianta a gente falar e não passar de fórmulas vazias. O maior exemplo em si sempre se é a liderança. Então fica meio, pô, o que eu vou fazer sábado? A gente já vê que são caroços diferenciados por entrar cedo, tá se abdicando das paixões, vamos falar assim, que o mundo tem a oferecer, mas isso não precisa ser algo chato, pode ser algo divertido, né? A gente faz quiz também no capítulo, né? Principalmente teve o quiz da torta na cara recentemente, e algo que seja didático, lúdico, não aquela coisa maçante, aquela coisa repetitiva, né? Nós ali, todos ali estamos para aprender, todos ali somos iguais, e por que não a gente canalizar o nosso aprendizado e as nossas boas ações para a sociedade? O intuito em si do capítulo, da Ordem Demoler em geral, desde o início, é a gente passar os nossos ensinamentos, não apenas teóricos ou filosóficos, mas sim colocar o coração naquilo que a gente faz.